Beleza, pessoal, vamos para o segundo bloco e nesse bloco a gente vai tratar aí sobre o processo da disponibilidade, certo? Então vamos lá sobre esse processo, qual é o seu propósito, né? Então olha lá, assegurar que os níveis de disponibilidades entregues a todos os serviços eles cumpram, tá? Ou superem os requisitos que foram acordados, tá bem? Ele tem que garantir que os serviços cumpram os requisitos de disponibilidade. Então, é claro que o nível de disponibilidade ele tem um relacionamento com o gerenciamento do nível de serviço, esse processo aí. Porque é a partir de lá que eu vou ter informações para subsidiar o que é parâmetro para mim de garantir que sejam cumpridos esses objetivos de disponibilidade sobre os aspectos que são acordados, tá? Então, por isso que tem esse estreito relacionamento, tá? Níveis de disponibilidade que a gente tem a disponibilidade no nível de serviço e no nível de componentes, tá? Então, a gente sabe que um determinado serviço ele pode estar no ar e se ele sair fora, cair fora, estiver indisponível, ele vai comprometer tudo, tá? Mas a gente tem também, detalhando um pouco mais, a gente tem a indisponibilidade no nível de componentes. Esses aí não necessariamente podem derrubar um serviço inteiro, tá? Só está trocada a ordem aqui, era para ter vindo primeiro a disponibilidade do serviço e depois disponibilidade de componentes, mas tudo bem. A gente vai entender da seguinte forma: eu posso ter, digamos, um serviço que ele fornece algo a um cliente e ele tem, para fornecer aquele serviço, diversos componentes, tá? Então, a gente sabe que serviço ele é composto por três componentes: processo, pessoas, não é isso? E também tecnologia, tá bem? E nesse cenário, a gente pode ter o serviço com relação ao aspecto de tecnologia, por exemplo, fornecendo diversos componentes. E aí, uma indisponibilidade em um, ele não compromete o serviço todo. Não é verdade? Pode acontecer um cenário desse. Quer ver uma situação? Vamos supor um servidor. Um servidor fornecendo um determinado serviço. E aí, esse servidor ele tem 8 processadores. Começou um alerta dizendo que um desses 8 processadores está indisponível. Beleza, ele comprometeu o serviço todo? Não. Um processador ficou fora, ele está lá indisponível. Então, é justamente nesse cenário aqui que a gente pode estar pontuando a disponibilidade de um componente em específico e não o serviço como um todo, certo? Gerenciamento da disponibilidade, a gente tem os parâmetros de garantia dessa disponibilidade. Então, quais são os parâmetros que a gente tem? A gente tem a confiabilidade, certo? Que vai garantir que o serviço ele é confiável e não vai cair, por exemplo. A manutenabilidade é a garantia, certo? Que o serviço tem fácil e rápido reparo, fácil manutenção. Funcionalidade é a garantia que o serviço vai cumprir os níveis acordados de manutenção, confiabilidade e disponibilidade daqueles componentes. Então, em relação à funcionalidade desses níveis que foram acordados, ele vai estar entregando, tá certo? A funcionalidade de manutenabilidade, a funcionalidade de confiança, tá? E disponibilidade. Então, é um atributo, tá? Que o serviço tem, tá? Nesse aspecto.
Sobre o ciclo de vida de incidentes, né? A gente tem, pessoal, o incidente, como monitorar as fases dele. Tá? Isso é chamado do ciclo de vida dele. Então, eu tenho uma parada de um serviço, aí eu vou ter o momento que ele é reparado, certo? E volta em operação. Então, esse é o ciclo trivial, tá? Ele tem uma indisponibilidade, ele foi reparado. Só que existe o diagnóstico do problema, né? Ele foi reparado. Só que existe a forma estendida dele, que é o recuperado até ser restaurado. A gente vai falar um pouquinho dele aí. Então, todo incidente, quando ele ocorre, existe ali algo que vai detectar que ele ocorreu, né? Pode ser um alerta, um evento. Então, ele foi detectável, seja ele no nível de componente ou no nível do serviço como um todo, tendo ele sido parado. Beleza. Então, nesse momento que ele foi detectado, começa a contar o tempo para reparar ele, certo? Só que eu tenho que diagnosticar entre o tempo de detectar ele e o tempo de reparo, eu tenho que diagnosticar qual é o problema e reparar, tá? Então, é nesse momento que eu detecto que teve o problema, aí eu vou ter que diagnosticar. Então, eu vou dar um tempo aqui, tem um tempo para poder diagnosticar ele. A partir do momento que eu diagnostiquei ele, eu vou reparar. Então, esse tempo aqui é de reparo. Notem o seguinte, eu detectei o problema aqui. Ok, foi detectado. Então, eu vou ter que ter um tempo para diagnosticar. Pum, aqui, diagnostiquei. Ok, eu vou ter que ter um tempo para reparar ele. Aí tenho esse tempo aqui até conseguir reparar. Beleza. Reparei ele, o serviço está no ar novamente. Só que pode ser que ele ainda não esteja usável. É aí que entra o ciclo estendido de um incidente. Por quê? Vamos supor o seguinte cenário. Eu resolvi um problema no banco de dados. O sistema foi reparado. Só que eu não posso colocar ele no ar novamente, liberar para os usuários, porque, por exemplo, eu tenho que restaurar um backup, ou eu tenho que sincronizar, porque o tempo que ele ficou fora do ar, outros sistemas, por exemplo, que aquele banco de dados precisaria de informações, não foi alimentado com aquelas informações, tá? Então eu preciso sincronizar, pode ser feita uma replicação ainda para aquele sistema, para aquele banco de dados. Então é nesse momento que, por exemplo, pode ser feita uma restauração de um backup, certo? Pode ser aguardado que a base de dados seja sincronizada, por exemplo, né? E aí, nesse momento que eu estou ainda recuperando, certo? O sistema, aí ele entra aqui no estado de recuperado. E aí eu vou ter um outro tempo aqui, que é o de status, para modificar ele para restaurado. Tá bem? Então, quando eu restauro, eu reparo ele, eu tenho um tempo de amadurecimento aqui para recuperar aquele sistema. Tá? Então, posso estar restaurando um backup, por exemplo, esperando um ressincronismo. Tá? E o restaurado, esse tempo aqui, por exemplo, pode ser um tempo de comunicação para os usuários, dizendo que o sistema está liberado, por exemplo. Pode ser uma outra atividade, por exemplo, esperar a aprovação, esperar um teste, por exemplo. Um teste que valide que aquele ambiente está totalmente restaurado. A gente recuperou um backup, por exemplo, tá bem? E está disponível o sistema. Esse tempo aqui pode ser o de amadurecimento e validação. Será que realmente está pronto o sistema para ser colocado no ar? Aí quando chega nesse ponto aqui, é noticiado que o sistema está restaurado. Ou seja, ele está liberado. Tá certo?
Esse tempo aqui entre a ocorrência do incidente, tá? E o momento que ele foi restaurado definitivamente, esse é o tempo de downtime. É o tempo que ele ficou fora, tempo de inatividade, o tempo para restaurar o serviço. Aí a gente tem esse acrônimo aqui, ó, o TMRS, é o tempo médio para restaurar o serviço. Esse fator de indisponibilidade é um fator, tá? Esse tempo de indisponibilidade, eu posso ter um fator aqui de manutenabilidade, tá? De acordo com o que foi apresentado aqui como tempo para poder reparar e restaurar o sistema, se for um tempo muito longo, eu tenho um parâmetro para avaliar ele em relação ao fator manutenabilidade. Porque se o sistema ele é restaurado rapidamente, de acordo com um parâmetro de nível de serviço, eu posso dizer que aquele parâmetro está dizendo que o serviço ele tem uma manutenabilidade boa. Agora, de repente, eu vendi um serviço que dizia que o serviço não iria ficar indisponível por mais de 1 hora. Não ficaria indisponível por mais de 1 hora. Beleza. Aí deu um problema no serviço. Aí ele ficou 3 horas indisponível. Essas 3 horas, eu posso dizer que, por conta dessa indisponibilidade, e o serviço estava acordado lá, que ele ia ficar 1 hora só indisponível. E a manutenabilidade dele não é boa, porque ultrapassou 2 horas do tempo previsto para ser restaurado, né? Então a manutenabilidade dele não é boa. Esse é um parâmetro a ser avaliado, tá? Esse tempo aqui verde entre o tempo de reparo e o acontecimento de um próximo incidente, esse tempo aqui, ó, que o sistema está operando verdinho, até acontecer o próximo incidente, ou seja, ele está em operação, é o tempo de uptime, ele é o tempo de atividade, é o tempo médio entre as falhas. Então, eu tenho aqui esse parâmetro como sendo um tempo médio entre as falhas. Esse é o fator de confiabilidade. Quanto maior é esse tempo aqui, mais confiança ele tem, tá? Quanto maior for esse tempo aqui, menos confiança, menos credibilidade, menos manutenabilidade ele é, né? O tempo de downtime, se ele for grande, tá? A gente tem esse parâmetro aqui, ó. Todo esse tempo entre o início de um incidente, de uma indisponibilidade e a outra indisponibilidade é o tempo médio entre incidentes de serviço. Então, pessoal, aprendam essa sigla aí, tá? O tempo médio entre incidentes de serviço, porque ela pode ser cobrada, tá? Na prova da SFSEX, principalmente, porque está naquele livro lá do guia de referência da AIT. Uma coisa que a gente pode falar aqui é que esse ciclo que ele cita lá é o ciclo estendido de incidente. Normalmente, pessoal, o ciclo de incidente, ele leva em consideração o incidente ser detectado, né? Ele aconteceu, mas ficou aqui sem ninguém detectar. Aí alguém detectou ele, né? Ou um alerta na ferramenta, ou o usuário, o cliente foi lá reclamar, e aí ele foi detectado. Aí eu vou ter que diagnosticar, tá? Eu vou ter aqui o tempo para diagnosticar, diagnostiquei. Aí depois eu vou ter o tempo de reparo, reparei. Normalmente as literaturas elas vêm só até aqui, ó. Tá? Algumas literaturas, né? Eu no ano passado dei uma aula de arquitetura que falava sobre disponibilidade, e aí num dos livros de arquitetura, não lembro agora se foi no Tannenbaum ou se foi no Stallings,
tinha lá o tempo de indisponibilidade, o cálculo. E ele considera não o ciclo estendido, tá? Então ele só vem até aqui, ó, no reparado. Já o ITIL, como é um framework que evolui, que ele leva em consideração outros parâmetros para poder melhores práticas serem adotadas, ele estende esses conceitos, né? Então, é nesse momento que ele leva em consideração o sistema ser recuperado. Então, o sistema foi reparado, já está no ar, o problema foi resolvido, certo? Então, esse tempo até reparar se chama mean time to repair, que é o tempo médio para reparar. Em português, é o tempo médio para reparo, para reparar. Aqui, o problema já foi resolvido, certo? Só que a ITIL, ela coloca mais outros parâmetros, né? Por quê, pessoal? Porque, por exemplo, levando em consideração outros processos, então ele tem que ser um ciclo estendido. Vamos levar em consideração, por exemplo, o processo de continuidade do serviço. Continuidade do serviço leva em consideração que quando o serviço está indisponível, eu tenho que iniciar ele em outro lugar. Eu tenho que garantir que, em caso de catástrofe, a continuidade do serviço não seja interrompida, tá? Então, eu posso ter um cluster, eu posso ter um site de backup, né? Posso ter um backup que seja, tá? Essa é a maneira mais reativa e mais demorada, mas vai levantar e vai ter continuidade o serviço, apesar de um gap, né? Um tempo ali para poder restaurar o serviço e dar a continuidade dele, eu vou ter essa possibilidade, tá? E tudo isso vai me garantir a continuidade do serviço e não o crescimento, né? A indisponibilidade total do serviço. E aí é nesse momento que a gente vê o ciclo estendido do incidente sendo aplicado. Porque quando ele foi reparado, aí, por exemplo, uma situação de catástrofe, pegou fogo toda a infraestrutura. Beleza, vamos acionar um site de backup. Tem um outro lugar, uma outra infraestrutura, que é só a gente reparar, sincronizar ou restaurar um backup e botar o sistema no ar de novo. Foi verificado que para fazer essa operação vai demorar 2 horas, mas vai dar continuidade no serviço. Beleza. Então, quando eu reparar o sistema nesse outro site de backup, levando em consideração que eu detectei, foi diagnosticado, foi reparado, ele foi reparado e colocado o sistema no ar em outro lugar, eu vou ter que agora continuar o ciclo estendido. Eu vou ter que recuperar os dados, sincronizar ele a uma posição que garanta a continuidade do negócio. Pelo menos a uma posição aceitável, né? Seja um backup, por exemplo, de 2 horas atrás, um backup de ontem, né? Vai depender da estratégia montada para a continuidade do negócio. Então, se eu tenho uma continuidade agressiva, eu quero estabelecer uma continuidade do serviço de forma muito proativa, eu vou ter um cluster, né? E esse cluster vai estar sincronizando com um outro nó de outro cluster em uma posição mais distante. De forma que, quando eu tiver uma indisponibilidade em um, pegou fogo, caiu um avião na torre gêmea, beleza. Eu tenho um cluster, o outro nó está na outra torre. Joia. Aí caiu as duas torres, o processo de continuidade deles não teve. Não tem nem backup, porque os backups eram armazenados na outra torre. Aquele caso lá das torres gêmeas, né? Então, o plano de contingenciamento, o plano de continuidade deles era o backup estaria na outra torre. Quando caíram as duas, perdeu-se tudo, né? Mas uma situação normal, né, sem levar em consideração uma catástrofe dessa natureza, a gente tem, numa situação de um cluster, tá, o melhor cenário para a continuidade do negócio. Tá? Então, a gente vai ter um sincronismo ali mais adequado. Tá?
Então, por exemplo, uma situação aqui de um cluster. Eu tenho um nó que deu problema. Então, automaticamente, os serviços passaram para o outro nó. Se a gente for levar em consideração um ciclo estendido, a gente vai ter ele detectado, o incidente, diagnosticado, automaticamente o próprio Heartbeat, né? O próprio sistema do cluster, ele detectou que teve a indisponibilidade em um dos nós, ele diagnosticou de repente o que pode ter sido ocasionado e por isso ele vai passar para o outro nó os serviços. Então foi reparado. Nesse momento, pode ser um momento dele sincronizar com outro sistema ali e recuperar esse sincronismo, tá? E aí esse gap aqui do sistema restaurado seria ele liberado definitivamente para os usuários no outro nó, tá? Lógico que eu coloquei esse exemplo, estaria muito transparente num cenário de cluster, né? Mas num cenário normal, a gente teria o sistema detectado de incidente, diagnosticado, reparado, seria a gente montar uma outra estrutura, aí depois vou recuperar um backup, né? Vou validar, passar um tempo aqui amadurecendo para poder dar o ok, o aval de que ele realmente está restaurado. Joia? E aí, a partir daqui, os usuários passam a usar o sistema. Esse ciclo estendido ele é aplicado aqui no ITIL, né? Mas no geral, tá? O que a gente tem normalmente? A gente tem o incidente, vem até aqui no reparo, que é o tempo médio para reparo, que em inglês é mean time to repair. Joia? E aí a gente tem o tempo entre as falhas, tá? Que seria entre uma falha e outra, que é o mean time between failures, tá joia? Que é o tempo médio entre falhas. Que ele chama aqui o tempo médio entre incidentes de serviço. Aí, vamos lá, avançar um pouquinho aqui, ó. Então, o ciclo estendido, eu espero ter conseguido aí passar um pouquinho para vocês isso aí, tá? A gente tem o tempo médio de restauração do sistema, o tempo médio para reparo do sistema, tá? O tempo médio entre as falhas e o tempo médio entre incidentes de serviço. E aí, pessoal, a gente tem aqui um exemplo do cálculo da nossa indisponibilidade. A gente consegue fazer um cálculo, certo? Para saber o percentual de disponibilidade de um serviço. Como é que a gente faz isso? Existe uma formulazinha, tá? Então, esse cálculo, ele leva em consideração o tempo médio entre as falhas, vai ser igual, tá? Desculpa, o tempo de indisponibilidade aqui, cadê? Pessoal, aqui eu vou corrigir, tá? Que tem que estar assim, ó. Eu acabei errando, tá? Tem uma barra aqui, ó. Tem uma barra aqui. Não é o sinal de igual, não, tá? Uma barra. Então é assim, ó. Disponibilidade, certo? Em percentual vai ser igual ao tempo médio entre falhas dividido pelo tempo médio entre falhas mais aqui o tempo médio para reparo. Ou, em inglês, o tempo de disponibilidade em percentual vai ser igual ao tempo médio entre as falhas, mean time between failures, dividido pelo tempo médio entre as falhas, mean time between failures, mais mean time to repair. É isso aqui, tá? Aí eu coloquei lá embaixo, lá, ó, uma fórmula. Então vamos tentar resolver essa questão aqui, ó. Um exemplo, tá? No tempo zero de um serviço que entrou em operação, ele começou a trabalhar, tá? O uptime dele chegou a 3 horas de funcionamento. Aí deu um downtime, tá? O sistema está down, certo? Aí eu tenho aqui, ó, o downtime dele foi de 1 hora. Por quê? Às 4 horas,
Isso aqui é uma linha do tempo, tá, pessoal? Então, começando do zero, no tempo 3 horas, deu uma indisponibilidade. Às 4 horas, voltou. Então, o downtime foi de 1 hora. Ficou 1 hora fora. Beleza. Aí, do tempo 4 horas até 9 horas, é o uptime. Ou seja, de 4 até as 9 horas, ficou 5 horas no ar. 5 horas no ar. Beleza? E aí, eu tenho aqui, às 9 horas, um downtime, e ele só volta a ser uptime às 10 horas. Ou seja, entre 1 hora e 10 horas, ficou 1 hora fora do ar. Tá certo? Então, eu tive 3 horas de uptime, mais 5 horas de uptime. Ou seja, eu tive 8 horas de uptime e tive 2 horas de downtime. 2 horas de downtime, né? De downtime. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? O tempo médio entre as falhas foi de 8 horas. Tá? E o tempo médio para reparo, ou seja, o tempo que ficou de downtime, foi o tempo que ficou para reparo. Não é isso? Olha só que a fórmula, como é linda ela. Ela não está levando em consideração o estendido, né? Aquele ciclo estendido. Ele leva em consideração o tempo de reparo. Então, eu tenho lá o tempo médio de reparo, 2 horas. Tá? Ele leva em consideração o tempo simples ali, né? E aí, o ciclo de vida de incidente da forma simples. E aí eu vou ter a fórmula aqui, ó, a disponibilidade, né, o tempo de disponibilidade vai ser o tempo médio entre as falhas dividido pelo tempo médio entre as falhas mais o tempo médio para reparo. Tá bem? E aí, aplicando essa fórmula, eu vou ter 8 dividido por 8 mais 2, que vai ser 10. Né? Então, vai ser 8 dividido por 10. Isso aqui vai me dar o tempo de 80% de disponibilidade. Tá? Por isso que aqui, ó, disponibilidade vai ser igual a 80%. Então, no geral, quando cai questões de prova nesse nível aí, a gente tem que somar os tempos de uptime, os tempos de downtime, e aí a gente sabe que o tempo médio depende, pode ser a soma, também pode ser o tempo em média, né? Depende no contexto da questão, o que ele está querendo saber. Tá? Mas o tempo médio de todo o ciclo do serviço, desde o momento que você começou a monitorar ele, bem aqui, até o último momento que você está levando em consideração essa janela, qual é o tempo médio da disponibilidade do serviço, ou seja, do uptime. Então, no nosso cenário aí, foi 8 horas de funcionamento. Qual é o tempo médio de reparo? O tempo que ficou fora do ar, o tempo de downtime, o tempo para reparar o serviço, foi de 2 horas, tá? Com 2 paradas. Uma parada primeira de 1 hora e depois outra parada de mais 1 hora. Então, a fórmula ela é bastante simples. Eu tenho o tempo médio, o tempo de disponibilidade vai ser, em percentual, o tempo médio entre falhas, tá? Igual o tempo médio entre falhas mais o tempo de reparo. Tá certo? Então, vai ser o tempo médio entre falhas dividido, né, pelo tempo médio entre falhas mais o tempo de reparo total, né? Que é essa fórmula aqui que a gente tem que ter ela em mente. Em inglês, tá? Vai ser o quê? A disponibilidade em percentual vai ser igual ao quê? Vai ser igual a o mean time between failures dividido por mean time between failures mais mean time to repair.
Tá bem? Tem essa fórmula aqui. Tá joia? Vamos seguir aqui. Gerenciamento da disponibilidade. As atividades da disponibilidade. A gente tem as atividades reativas ou proativas. Tá? Na disponibilidade, as reativas, tá, são executadas na fase operacional. Ou seja, a gente vai, o sistema já está indisponível, já tem um incidente e não tenho nenhuma ação proativa. Tá? Então, o que é que eu posso fazer? Só tem algumas coisas para fazer. Por exemplo, monitorar o incidente, a indisponibilidade que já está ocorrendo, medir, relatar essas indisponibilidades, tá, de serviços ou indisponibilidade dos componentes. Tá? Eu vou avaliar essas indisponibilidades, porque elas já ocorreram. Eu vou analisar o ciclo de vida estendido desses incidentes. Eu vou analisar a falha desses serviços. Por que eles ficaram indisponíveis? Né? Mas isso para uma indisponibilidade que já ocorreu ou que está ocorrendo. Eu posso ter essa mensuração, porque é reativo. Agora, atividades proativas desse gerenciamento de disponibilidade. Eu tenho a identificação de funções vitais, tá? Visando a dar atenção ou capacidade para que aquele serviço não fique indisponível. É o caso de, a partir da identificação dessas funções vitais, propor a adoção de um cluster. Não é isso? Para ter maior disponibilidade. Projetar essa disponibilidade. Como eu vou atingir atingir a maior disponibilidade do meu serviço? Como? Então, eu posso desenhar proativamente, me antecipar às indisponibilidades. Tá? Modelagem para testar e analisar essas disponibilidades previstas. Então, eu posso fazer testes em ambiente controlado, visando aumentar a disponibilidade dos serviços através dos testes, né? E modelagem. Porque a partir do momento que eu faço esses testes em um ambiente controlado, sem ser o ambiente que realmente já está em produção, tá? Lembrando aqui que a gente está no desenho do serviço. Então, se eu testo, eu faço uma modelagem dessa disponibilidade, eu tenho grande chance de apontar ali todos os riscos de indisponibilidade, mitigá-los, né, para que no meu desenho e no momento que eu tiver o meu plano de disponibilidade pronto, e aí eu posso entregar o pacote, certo, de desenho de serviço que contemplem um melhor cenário de disponibilidade. Tá? Manutenção planejada e preventiva também se coloca na posição aí, até para os serviços que já estão em operação, você tem uma manutenção planejada e preventiva, de forma a fazer essas manutenções visando melhoria e aumentando a disponibilidade do serviço. Então, por exemplo, eu vou fazer uma manutenção de reindexação das tabelas do banco de dados, reorganizar uma tabela de 1 milhão de registros. Então, quando a gente faz isso num momento adequado, visando proativamente fazer uso de uma ferramenta para a gente melhorar o serviço, a gente vai estar melhorando esse quesito de disponibilidade, porque de repente o serviço não vai ficar indisponível lá, porque tem milhares de clientes usando aquele banco de dados, aquela tabela que você reindexou, e porque você não fazia essa reindexação, essa reordenação, gerava ou poderia gerar alguma indisponibilidade, né, por conta disso. Então você se antecipou e fez essa manutenção. Não gerou a indisponibilidade porque você gerou a manutenção, certo? Revisão e melhoria contínua também é uma ação, uma atividade proativa da disponibilidade, porque visa a gente, em visualizando
uma necessidade, a gente faz aquela reengenharia do serviço, né? O redesenho do quesito disponibilidade, a gente pode melhorar. Tá? E aí entra no quesito de ser proativo. Né? Gerenciamento da capacidade. Então, o propósito da capacidade é fornecer a capacidade de TI, atender as necessidades atuais e futuras da TI, equilibrar com custos justificáveis, tá? Os investimentos em TI, desenvolver o plano de capacidade, tá? E ele tem origem, tá certo? No sistema de informação de gerenciamento da capacidade. Quais são as atividades nesse processo? A gente tem as atividades reativas e as proativas, que são preventivas, né? Nas reativas, a gente tem monitoração e medição, tá? A gente vai responder e reagir a eventos relacionados com a capacidade. Então, por exemplo, um incidente que só foi possível acontecer por conta do esgotamento de espaço num disco, ou o esgotamento de capacidade de processamento, porque um número X de usuários começou a usar o sistema e o sistema não tinha capacidade de processar aqueles serviços ali, aquele sistema. Tá? Já no proativo, a capacidade, a atividade de prever essa necessidade futuras e as tendências. Tá? A gente tem que planejar orçamento, melhorar o desempenho dos serviços e otimizar o desempenho dos serviços no aspecto da capacidade. Tá? Então, às vezes, a gente aumenta a capacidade, melhora a nossa capacidade operacional, melhora a nossa capacidade de gestão. Tudo isso a gente está otimizando o desempenho, né? De pessoas, de processos. Né? A gente tem que avaliar não só sobre o aspecto técnico, tecnológico, mas sobre o aspecto humano também. Então, aumentar a capacidade de recursos humanos, de pessoas trabalhando. Vou melhorar o desempenho do serviço? Posso. Posso melhorar, otimizar o desempenho? Pode. Né? Não somente ali um servidor ser melhorado, a capacidade dele. Tá? Orçamento. Então, leve em consideração que a gente está aqui abaixo da estratégia. Não é isso? Estamos abaixo da estratégia no desenho. E aí, o planejamento orçamentário ele deve estar alinhado com a estratégia, no quesito capacidade. Subprocessos. Então, pessoal, é importante a gente saber que a gente pode ter um processo que o gerenciamento da capacidade e a gente pode ter outros subprocessos que auxiliam ele. Então, na capacidade, a gente tem esses 3 subprocessos aí. Ó. A capacidade de negócio, gerenciamento da capacidade de serviço e o gerenciamento da capacidade de componente. Tá? Então, todos esses níveis aí, eu vou estar gerenciando ou implementando práticas de gestão de processos ou atividades que vão ser realizadas dentro desses níveis aqui de subprocessos que vão auxiliar a capacidade de forma geral. Tá? Então, ó, a capacidade de negócio visa considerar todos os serviços. Então, quando eu aumento a capacidade, por exemplo, dos meus processos, implementando a ITIL, eu estou abarcando todos os serviços. Todos os serviços que estão sobre o guarda-chuva da ITIL, em termos de processo, estão sendo melhores entregues. Então, ele está considerando todos os serviços. Se eu estou considerando um serviço técnico, né, um serviço de tecnologia, por exemplo, então estou me referindo a estratégia de negócio que vai implementar um determinado serviço. Então, aquela estratégia está levando em consideração todos os serviços que estão abaixo ali daquele guarda-chuva. Se eu estou levando em consideração a capacidade do serviço específico, então ele vai considerar o quê? Todo o serviço específico, aquele serviço em específico e todos os componentes que fazem parte dele. Então, quando eu falo, vou aumentar a capacidade do meu serviço, eu estou levando em consideração todos os meus componentes vão ser afetados. Né?
Capacidade do componente. Aí eu estou detalhando muito, né? Aí eu estou levando em consideração única e exclusivamente o meu item de configuração, o meu componente, tá? Para aumentar a capacidade da minha memória, aumentar a capacidade do processador, o processador específico, tá? Existia um outro subprocesso aqui, tá, pessoal, que saiu daqui, a gente já falou um pouco sobre ele, que era o gerenciamento da demanda. Ele era um subprocesso aqui da capacidade, só que ele foi tirado daqui e foi levado lá para cima, tá? Lá para a estratégia de serviço. Por quê? Olha só, como a capacidade ela depende muito das estratégias da companhia em relação às estratégias, por exemplo, de financeiro, por exemplo, né? Capacidade de orçamento, de recursos e estudar, por exemplo, a questão da oferta e a demanda, aquele equilíbrio que a gente já viu, ele subiu lá para a estratégia e aí facilitou o trabalho, né, da capacidade. Tá? Joia. Agora a gente vai falar sobre o processo de continuidade. Então, qual que é o propósito da continuidade? É garantir a continuidade do negócio em caso de catástrofe. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que ele vai avaliar os riscos de uma catástrofe acontecer. Lembro toda vez, pessoal, risco é a probabilidade e o impacto que vai ocasionar. Qual é a probabilidade que tem de acontecer? Quantitativamente ou qualitativamente? Tá? E o impacto que ele vai causar, quantitativamente ou qualitativamente? E aí, quais são as ações que são necessárias para que o sistema seja restaurado, esse serviço, né? Então, ele também visa garantir, tá, que as necessárias instalações sejam retomadas dentro do prazo estabelecido. Tá? Então, as instalações ou recursos necessários sejam empregados em tempo hábil para o serviço ser restaurado. Joia? Outro propósito aqui da continuidade é a construção de um plano de continuidade do negócio, tá? Que vai criar esse plano de continuidade ou plano de recuperação, é a mesma coisa, plano de continuidade, plano de recuperação de um serviço que foi afetado por uma catástrofe. E esse plano tem que estar alinhado com as estratégias de negócio. Olha esse quadro aqui, que bacana, pessoal. Eu tirei do livro lá de gerenciamento de serviço na prática, né? Aliás, isso, exatamente. Não foi no gerenciamento de serviço na prática, não. Esse quadro aí, ele está lá no guia de gerenciamento de serviço de TI. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A continuidade do negócio. Então, ele divide aqui esse quadro na visão sobre dois aspectos. De um lado, eu tenho aqui a consideração da continuidade do negócio e a outra visão é da continuidade do serviço. Tá? Faltou aqui uma terceira coluna da continuidade do componente. Tá? Mas aí não vem ao caso. Normalmente, seria se a gente estivesse avaliando a disponibilidade. A continuidade ele está muito fortemente ligado à continuidade do serviço. Então, por exemplo, uma catástrofe que aconteceu que indisponibilizou o serviço. E aí ele precisa ter continuidade. Quais são as ações a serem realizadas para que isso seja possível, né? Então, ó, essa visão aqui que é dividida na visão do negócio e na visão do serviço, então a gente tem aqui o gerenciamento da continuidade e o gerenciamento da continuidade do serviço de TI. Tá? Vai acompanhando aí. Então, na inicialização, quais são as atividades? Definir a política, definir escopo e definir um projeto de continuidade.
de negócio ou continuidade de serviço de TI. Então, quando eu estou levando em consideração a continuidade do negócio, debaixo desse guarda-chuva tem todos os serviços. Então, eu tenho que ter um plano que me ajude nesse cenário. Era aquele caso lá das torres gêmeas. Por exemplo, eu tenho uma torre, a minha contingência está lá na outra torre, para todos os serviços. A continuidade do negócio nessa torre, se caso ela tiver algum problema, cair, eu tenho a outra torre para todo o negócio. Tá? Já o aspecto do serviço leva em consideração desenhar um plano de continuidade para um serviço específico. Então, vou ter vários planos. Um serviço leva em consideração outros aspectos. Tá? Eu posso ter os dois planos. Um plano do negócio, de continuidade do negócio, e um plano de continuidade dos serviços separadamente. Tá? Cada um leva em consideração uma visão e tem a possibilidade de empregar recursos financeiros para aquilo ali. Então, quando, por exemplo, no plano de continuidade do negócio, eu levo em consideração toda a empresa, todos os serviços que ela fornece, caso uma torre caia, eu tenho que ter R$1 bilhão para um site de backup, que vai ser lá na outra torre. Beleza. Quando eu estou falando no nível de gerenciamento da continuidade do serviço, eu estou fazendo um plano para um serviço específico. Não precisa estar na outra torre, pode estar na nuvem, pode estar em outro lugar. Né? O valor financeiro que vai ser empregado para esse serviço específico pode ser diferente. Né? Está levando em consideração uma visão mais específica e menor. Né? Aí a gente vai especializando aqui. Ó. A gente tem a estratégia da continuidade do negócio. Já em relação ao serviço, a gente tem os requisitos e estratégia do serviço. Nesse nível aqui, a gente tem as seguintes atividades. Ó. A análise de impacto no negócio, que é o BIA, né? Que é o Business Impact Analysis, que é a análise de impacto do negócio. A gente tem avaliação de riscos e estratégia de continuidade do serviço. Descendo mais abaixo, para a continuidade do negócio, a gente tem um plano de continuidade do negócio, certo? Isso aqui vai ser materializado numa implementação, certo? Para todos os serviços. Então, quando eu faço um plano de continuidade do negócio, como eu levo em consideração todos os serviços, eu tenho aqui a implementação para esses serviços. E as atividades são desenvolver planos de continuidade de serviço, desenvolver planos de TI, planos de recuperação. Olha só, pessoal, que legal. Recuperação. Ó. Lembra lá do ciclo de vida de incidente estendido? Então, ele leva em consideração aquela situação lá, né, de levar para um outro cenário, uma outra infraestrutura e levantar lá e dar continuidade em outro lugar. Aí é quando você vai restaurar o backup numa posição aceitável, considerável de perda, né? Então, até que ele seja definitivamente restaurado e alguém diga, olha, está validado, não tem condição de restaurar uma posição mais próxima. Então, deu um problema agora, a gente restaura lá no site de backup. Beleza. Qual é a posição do backup que a gente tem? A gente tem a posição de um dia para trás. Beleza, restaurou. Não tem mais em outra posição para restaurar? Não tem outro sistema para trazer aqueles dados e talvez dar uma continuidade mais acurada? Não tem. Aí alguém vai aprovar com que aquele sistema ele seja colocado no ar com aquela posição ali de um dia de defasagem, certo? Ali ele foi considerado de fato restaurado e pronto para uso. Joia? A gente tem ainda nesse nível aí o planejamento da organização para implementar esse plano de recuperação. A gente vai ter redução de riscos e implementação de recuperação, testes iniciais.
No nível de operação em andamento, seria a fase onde a gente startou o plano de continuidade do negócio. Tá? Não é sempre que a gente vai iniciar o plano. Por exemplo, deu um problema no servidor. Ok, a gente vai iniciar, vai restaurar em outro ambiente, no site de backup, ou tem condições de levantar o serviço ainda nesse servidor. É lógico que no plano de continuidade tem que ter lá os parâmetros e avaliações de riscos que deem condições de você escolher e saber se vai ser o momento exato de você iniciar o plano de continuidade, startá-lo. Por quê? Digamos o seguinte, aconteceu um problema no servidor. É diferente de, por exemplo, ter pego fogo no CPD todo e perdido toda aquela infraestrutura. Se pegou fogo, é lógico que você não tem como recuperar rapidamente aquela infraestrutura ali. Pegou fogo, não serviu nada mais. Você vai ter que ter um outro ambiente e restaurar um backup de uma posição num outro local. Tá? Para isso, você vai iniciar a operação, vai estar em andamento o que? É exatamente a atividade de continuidade. Tá certo? Então, ele vai ser invocado. Então, o plano de continuidade vai ser invocado aqui. Tá? E aí, o evento de continuidade ele inicia. Você disse, olha, pegou fogo o ambiente lá. Não tem condições de o servidor ser recuperado ali. Vamos para outro lugar. Alguém vai ter que aprovar, vai ter que invocar, vai ter que aprovar que aquele plano seja iniciado, tá? De acordo com o seu planejamento lá. Isso é diferente, por exemplo, de um servidor que crashou, deu um problema. Aí alguém diz assim, vamos avaliar o problema. Estamos lá avaliando o problema, aí deu 1 hora, deu 2, deu 3, deu 4, 5 horas e o servidor não está operacional. O serviço está indisponível 4 horas. Aí, no plano de continuidade, tem lá dizendo que quando atingir 5 horas de indisponibilidade, o site de backup, outra infraestrutura, pode ser levantado o serviço lá naquele outro local. Então, por conta de estar no plano, vai ser invocado, certo? Que o plano de continuidade seja iniciado, tá? A operação de colocar no ar outro local. Aí, todo aquele ciclo de vida do incidente estendido, ele vai ser contínuo, né? Além do reparado, né? Aí a gente tem lá o recuperado, tá? O restaurado em uma posição que pode ser colocado ele em operação, definitivamente para os usuários. Então, eu recuperei, botei ele num outro local, tá? Agora eu vou restaurar um backup, aí eu estou na posição de restaurado, aí alguém vai validar, dizer, olha, o ambiente novo que foi colocado em produção ali, ele foi restaurado, foi recuperado o backup dele, e ele foi definitivamente restaurado. Alguém vai aprovar, vai dizer, não, agora realmente, pode colocar, eu aprovo que um dia de indisponibilidade, não, um dia de backup de dados, de defasagem, tá aceitável. Então, isso vai estar dentro do documento. Tá joia? Então, nessa fase de operação aqui, aí tem a conscientização, educação e treinamento para se colocar em prática o plano de continuidade. Então, quando eu faço o plano, eu tenho que testar, certo? Tenho que revisar, auditar. Por quê, pessoal? Porque é uma coisa gravíssima. É um ambiente que eu vou remontar ele em outro local, certo? Então, aquele fator de, por exemplo, manutenabilidade, né, o fator de confiabilidade, ou seja, aquele que eu tenho que ter um tempo de downtime curto, né? Quanto melhor for esse meu tempo, for menor, é porque se eu startar o meu plano de continuidade, isso quer dizer que eu
eu tenho uma conscientização, eu eduquei o meu pessoal, eu tenho um plano correto, eu tenho um plano que eu testei, que eu validei, eu revisei, certo? Eu tenho auditorias, ou seja, essa auditoria quer dizer o seguinte, que de tempos em tempos eu posso fazer um teste. Será que esse meu plano de continuidade ele está adequado? Eu trabalhei num banco e no banco era feito de 6 em 6 meses o startamento lá do plano de continuidade para alguns serviços, para testar se aquele plano estava adequado. Então é feita auditoria nele. Então o serviço ele era colocado fora do ar mesmo e todo aquele plano era iniciado de continuidade. Então todo o sistema era passado para um outro ambiente, era restaurado, na verdade ele era reparado, recuperado, restaurado e por fim ele era dado como restaurado, né? Perdão, ele era eu tenho, né, o sistema reparado num outro ambiente, aí eu tenho ele recuperado, restaurado, só lembrar de restaurar um backup, né, pessoal? Então eu recuperei. Depois eu vou restaurar um sistema, restaurar ou aguardar um sincronismo de um banco de dados. Então eu vou esperar ele ser restaurado, tá? E aí, por fim, ele vai ser dado como sendo recuperado totalmente, né? E em condição de operação. Tá? E aí, esses testes e esse gerenciamento de mudança no ambiente, saindo de uma infraestrutura para outra, eu tenho que fazer isso aí, testando muito bem, validando ele nessa operação, que não é uma operação simples, é uma operação complexa. Você levar um ambiente, por exemplo, com mainframes, um data center para outro data center, com todos os serviços, é complicado, né? A gente tem aí ambientes, por exemplo, que facilitam isso aí, por exemplo, como virtualização, né? Que facilita bastante esse trabalho, mas não é um processo fácil. Ele é complexo e tem que estar muito bem documentado, testado e validado. Sobre o gerenciamento da continuidade, a gente tem as atividades, né? Então eu tenho a iniciação. Na iniciação eu vou ter a definição de políticas, definição da condição e escopo, alocação de recursos e aprovar o projeto. Tá? Sobre os requisitos e estratégia, ou seja, determinar os requisitos de gerenciamento de continuidade de serviço, eu vou ter analisar, né, a análise de impacto, né, no negócio. Esse aqui é o BIA, como eu já falei, BIA em inglês, Business Impact Analysis, que ele chama aqui de AIN, tá? Análise de impacto no negócio. Eu vou avaliar os riscos, vou medir essa redução de riscos, visando mitigar esses riscos, tá bem? Vou ter opções de recuperação, ou seja, avaliar diversas alternativas possíveis para fazer essa continuidade do negócio. Eu vou ter a implantação, tá? A estratégia aprovada e o desenho do processo definido. Na operação eu vou ter a conscientização, ou seja, cada membro, cada pessoa que faz parte desse processo de restaurar por completo um serviço em outro local, ele precisa ter o seu papel definido, precisa saber o que fazer, como fazer, então precisa ter documentação, conscientização, treinamento, tá? Para a operação ser adequada. Então, nesse momento, a gente vai ter que ter revisão e auditoria, teste, o gerenciamento dessa mudança, alguém vai ter que ter o controle sobre essa mudança de um ambiente para o outro, tá? E realizar um último teste, tá? Antes de você fazer realmente a operação, de fato, você tem que ter ele, se for,
um plano que vai entrar em operação, que ele é usável para se aplicar a continuidade do serviço, ele tem que ter tido um último teste e essa aprovação, para eu poder fazer essa invocação desse plano que ele é o validado, né? Sobre o gerenciamento da continuidade, continuando, aí a gente tem aqui, ó, as fases, né, as atividades, desculpa. Então tem a iniciação, definir as políticas, condições, alocar recursos. É aquela mesma coisa que a gente já viu no slide anterior, né, pessoal? Então, são essas atividades aí, ó, iniciação, requisitos, estratégia, implantação e operação. Sobre o gerenciamento da segurança de TI, então o que a gente tem? Qual é o propósito do gerenciamento da segurança? É garantir, certo, o alinhamento da segurança de TI com a segurança comercial, a segurança estratégica, né, da empresa, ou seja, o negócio, né, na verdade é um negócio, garantir o alinhamento da segurança, que a TI ela dê garantias de segurança ao negócio. Então, garante a segurança da informação sobre todo o ciclo de vida das operações de segurança de TI, do gerenciamento de segurança da TI, define políticas de segurança da informação, desenvolve sistemas de gerenciamento da segurança da informação, certo? Que é o SGSI, Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação, gerencia os riscos, tá? Analisando probabilidade e impacto de determinadas ameaças explorarem, né, essas vulnerabilidades. Então, a gente tem que analisar a probabilidade e impacto, monitoramento dos processos de segurança, definir estratégia de comunicação. Então, é muito importante que, ao definir planos e políticas de segurança, a gente comunique ela aos usuários, aos clientes, tá bem? Definir estratégias de treinamento. Olha aí, medidas contra as ameaças de segurança. Então, a gente tem as medidas preventivas, tá? O objetivo é prevenir os efeitos. Então, por exemplo, eu posso fazer um controle, um gerenciamento de acesso. Então, se eu controlo o acesso dos usuários para um determinado serviço, eu posso estar proativamente prevenindo que aquele usuário faça alguma coisa indevida, já que ele não deveria usar aquele sistema. Tá? Medidas redutoras, tá? De ameaças. Então, eu posso prevenir esses efeitos de que forma? Implementando aí ações, tá? Visando reduzir essas ameaças de segurança. Tá? Então, acabei repetindo aqui, ó, pessoal. Então, como é que a gente pode diminuir, reduzir essas medidas, né, contra as ameaças? Então, eu posso, por exemplo, avaliar processos. Se eu estou avaliando, por exemplo, riscos de acontecer um determinado incidente, eu estou reduzindo a probabilidade desses eventos de segurança acontecerem, né? Então, eu posso implementar processos, eu posso implementar políticas e normas, e isso aí vai me reduzir, tá? Essas ameaças. Tá? Medidas detectoras. Então, eu posso detectar os efeitos. Tá? Por exemplo, monitoração. Quando eu monitoro os meus serviços, eu estou detectando esses efeitos, né, essas possibilidades das ameaças acontecerem. Tá? Medidas repressivas, eu vou suprimir esses efeitos como bloqueio de acesso. Então, eu vou explicitamente bloquear. O controle de acesso, por exemplo, eu vou apenas prevenir, mas alguém pode pegar a senha de outro usuário e acessar. Mas quando eu uso medidas repressivas, por exemplo, bloqueando totalmente o acesso dos usuários para um sistema, tá? Eu não vou estar deixando o usuário acessar mais. Tá? Então, ninguém vai poder acessar, por exemplo, um firewall.
falando aqui, por exemplo, criar umas regras para um determinado protocolo, uma determinada porta, eu vou bloquear. Independente do computador, independente da origem, eu vou bloquear. Isso é uma medida repressiva, tá bem? Eu vou estar tendo a certeza que não vai passar por ali. Medidas corretivas. Então, por exemplo, reparar os efeitos reativamente. Então, por exemplo, reversão de um incidente de segurança. Então, uma máquina foi invadida, por exemplo, e aí eu vou lá e reformato ali a máquina, né? Porque ela foi comprometida, seja ela um servidor ou uma máquina cliente. Caso ela tenha sido comprometida, o custo que eu tenho de só passar um antivírus e não ter a certeza absoluta que aquele vírus foi removido, por exemplo, a minha ferramenta pode até indicar que aquele vírus foi removido. Ou então que eu encontrei o script, vi ali a vulnerabilidade que foi explorada e consegui atacar aquela vulnerabilidade, removendo. Nada me garante que aquela máquina não pode ter um rootkit, por exemplo, que o cara colocou um outro script, alguma coisa que vai ser startada depois, né, que vai comprometer, vai abrir outra brecha. E para eu realmente corrigir o problema e ter a certeza, eu posso formatar a máquina, o servidor. Tá? E aí é uma medida corretiva. Tá? Eu vou estar revertendo esse incidente de segurança da maneira mais drástica possível. Ainda sobre gerenciamento de segurança, quais são as atividades que a gente tem, né? A gente tem a operação, manutenção e distribuição dessas políticas para os usuários. Tá? A gente tem a implementação, comunicação e execução dessas políticas. Ela na prática. A avaliação, ou seja, eu posso estar auditando esses parâmetros de segurança definido. Eu vou estar com a execução e documentação desses controles, monitoração e gerenciamento das falhas e dos incidentes relacionados com segurança, melhoria proativa dos sistemas de controle e políticas de segurança. Tudo isso são atividades relacionadas aí com a segurança. Já o processo de gerenciamento do fornecedor, pessoal, o que a gente tem? Quais são os propósitos? Tá? Administrar o fornecedor e os serviços que ele presta. Tá? Garantir a qualidade e o preço justo do serviço fornecido. A gente viu que o gerenciamento do fornecedor tem um contato muito forte com o contrato de apoio, que é o contrato entre o fornecedor e a TI, né? O provedor de serviço, que está terceirizando um serviço através do fornecedor. Então, é importante que a gente tenha que garantir a qualidade dentro lá do contrato de apoio e também o preço justo pelo serviço. Tá? Criação de um sistema de informação de gerenciamento do fornecedor de contrato. Então, a gente vai ter nesse sistema todos os contratos que a gente tem, todos os fornecedores dos serviços, seja o fornecedor atual ou um fornecedor de um serviço obsoleto, que ele foi fornecedor, ele um dia pode voltar a ser fornecedor daquele serviço ou de outro serviço. Então essa base, sistema de informação de gerenciamento do fornecedor, ele visa ter um histórico aí de todos os fornecedores, seja eles dos contratos ativos ou dos inativos, né? Quais são os resultados produzidos e esperados pelo processo, né, de gerenciamento do fornecedor? Então, a gente tem a categorização de todos os fornecedores. Né? É importante a gente saber aquele serviço, ele é possível ser fornecido pela aqueles clientes ali, por aqueles clientes. Né? Então, por exemplo, um pregão eletrônico. Né? Quando você faz um pregão, né, faz o termo,
de requisitos ali, né, daquele serviço, faz as especificações, o termo do serviço, né? Aí você tem diversos possíveis fornecedores que vão mandar propostas, tá? Em relação à possibilidade de fornecer aquele serviço, tá certo? Que aí é chamado de termo de referência, né? Onde estão todos os requisitos do serviço, termo de referência. A gente tem a manutenção do banco de dados dos fornecedores, é importante a gente controlar isso aí, saber endereço dos fornecedores, quais os serviços que aquele fornecedor está tendo fornecido por aquele fornecedor para a gente, avaliar e construir novos fornecedores e novos contratos, construção de novas relações com fornecedores, tá? Aqui entra, pessoal, aquele processo lá da estratégia de serviço, que é o de relacionamento do negócio. A gente falou isso aqui na aula de hoje, tá? Ele tem um relacionamento muito forte, tá? Não somente com clientes, mas também com fornecedores. Gerenciamento de fornecedores e dos contratos, através dos contratos de apoio, né? Renovação de fornecedores e renovação dos contratos de apoio. Olha lá, o gerenciamento do fornecedor em relação à sua classificação, a gente tem que ele tem um nível estratégico. Então, no nível estratégico são as parcerias estratégicas. Nesse nível existe um compartilhamento de informação. Então, informações que seriam, por exemplo, sigilosas, somente para o negócio, aquele fornecedor ele tem uma relação de parceria tão grande, tão estratégica, que ele pode ter acesso a informações sigilosas do negócio. A gente tem outro nível, que é o nível mais abaixo, nível tático, né? De fornecedores, que o relacionamento com essas atividades ela é estritamente relacionado com o nível tático, com o fornecimento, tá? Desses processos, com o fornecimento de um serviço em específico, né? E a gente tem também um nível operacional. Aqui o fornecedor ele está fornecendo a solução operacional. Ele está fornecendo um data center, está fornecendo um servidor, está fornecendo uma pessoa para prestar um serviço. Então lembra lá que um serviço que um fornecedor ele pode fornecer, o serviço ele tem 3 componentes: pessoas, processos e tecnologia. Então o fornecedor pode fornecer pessoas, tá, para prestar um serviço. Pode fornecer processos, tá, a gestão de conhecimento, pode fornecer tecnologia. Então pode fornecer um sistema de gestão, né, uma aplicação, pode fornecer um servidor, uma infraestrutura, por exemplo. Tá? A gente tem commodity, que são serviços triviais, tá? Serviços de baixo valor, são commodities, que podem ser fornecidos por clientes. Então, fornecidos por clientes, não, perdão, fornecidos por fornecedores. Então, por exemplo, fornecimento de cartuchos de impressão. Toda vez que acabar o cartucho de uma impressora, tem um fornecedor que vai fornecer. Isso é commodity. São insumos triviais, tá? Para o andamento dos processos, através do nível operacional, né? Tá certo? Baixo valor. E aí, pessoal, vamos fazer agora um intervalo. A gente retorna para fazer aqui os exercícios, né? Que são resolução de provas anteriores. Valeu!